Nós estamos aqui no GPEC, no Centro de Estudos de Medicina Comportamental, no grupo de estudos e pesquisa em comportamento humano, junto com o grupo, para falar sobre um assunto bastante interessante. Esse assunto ele vai ser apresentado amanhã na Associação Paulista de Medicina, na Sociedade de Pediatria de São Paulo. Foi solicitado pela organizadora e o objetivo de gravar aqui é porque esse curso lá na APM vai ser para médicos. Então o que a gente quer é poder levar a você, que assiste o nosso YouTube, um pouquinho do que é neurociências aplicada à psicanálise. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre o tema como um todo. Nosso objetivo, a princípio, é associar conhecimentos de neurociência com psicanálise neocleiniana. Por que neocleiniana e por que kleiniana? Porque Melanie Klein foi a primeira autora na psicanálise a olhar para a criança, além do psicótico. Então, por isso a gente fez essa opção de falar um pouquinho da teoria neocleiniana, junto com o desenvolvimento da neurociência e essa questão de limite. Tudo bem. O que eu quero é que vocês entendam o limite da seguinte forma. Entendam como dois domínios. Um domínio é aquele domínio conhecido, onde existem regras definidas pela família, pela cultura, pela religião. O outro domínio é quando se ultrapassa um limite. É um domínio muito mais obscuro, é um domínio mais caótico, quase psicótico. Do que nós vamos falar? Por que devemos falar sobre limites? Afinal de contas, o que é limite? Que recorte epistemológico nós vamos usar para conversar? É importante respeitar limites? É importante definir, estabelecer limites? E se é, como a gente deve estabelecer esses limites? Qual é a importância de falarmos de limites a partir do estudo transdisciplinar? Qual é o papel do córtex pré-frontal quando se fala em definir limite e respeitar limite? Ou de não definir limites e não respeitar limites? Afinal de contas, o que é limite? O dicionário diz o seguinte, temos aqui 5 definições que são mais comuns. É um substantivo masculino, uma linha que determina uma extensão espacial, o que separa duas extensões. Momento e espaço de tempo que determina uma duração ou que separa duas durações. Então, limite também pode ser um limite de tempo. O que determina, marca os contornos de um domínio abstrato e separa dois desses domínios. Então, existem dois domínios, cada um com suas idiosincrasias ou peculiaridades. Então, limite pode ser algo que separe esses dois domínios. Linha que marca o fim de uma extensão espacial ou temporal, ou ponto extremo que não pode ou não deve ser ultrapassado. Nós vamos usar, para desenvolver o nosso raciocínio, essa definição, a número 3, o que determina, marca os contornos de um domínio abstrato ou separa dois desses domínios. Então eu quero que na cabeça de vocês comecem a pensar em domínio como alguma coisa que separa, limite, como duas coisas que separam dois domínios abstratos. Cabem muitas coisas de um lado e cabem muitas coisas do outro lado. Ou seja, nós estamos andando para trás. Quer dizer, ao invés de ficarmos aqui preocupados em falar se alguém deve ou não respeitar limites, nós estamos tentando entender o que é limite. O que exatamente ele separa. Por que nos incomoda tanto quando alguém ultrapassa um limite ou uma criança ultrapassa um limite? Imagine esse domínio. Esse domínio envolve um conjunto de regras de comportamento social, religioso, moral e ética. Então, neste lado, você tem algo funcionando de modo organizado, certo? Sistemático, não caótico, não psicótico, não obscuro. Ok. Do outro lado, temos uma imensa interrogação. Um domínio sem regras, obscuro ou caótico. Nessa representação, quando uma criança, um adolescente, ou qualquer um de nós, quando a gente passa esses limites, o outro lado, o outro universo,
é o universo desorganizado, caótico ou psicótico. Talvez por ser caótico, psicótico, desorganizado, é que os sujeitos deste lado de cá, num lugar mais sistematizado, organizado, se percam, se desorganizam. Imagine aqui um sujeito com um cérebro que tem todos os sistemas circuituais funcionando e prontos para desenvolver respostas organizadas de acordo com a demanda, certo? A partir de um sistema que funciona de maneira organizada. O que será que um sistema organizado nos traz? Por que incomoda tanto um sistema desorganizado? Porque um sistema organizado nos dá segurança. Quando sabemos o estímulo que chega, né? Quando sabemos que resposta dá esse estímulo. Portanto, quando uma criança grita, chora, quando ela ultrapassa limites de ordem cultural, né? Éticos, morais, ou um adolescente, um adulto, isto nos incomoda tremendamente, porque a gente invade ou entra num universo, num mundo caótico, psicótico, como era esse mundo na nossa vida enquanto bebês, como era quando a gente era bebê, na fase pré-verbal. Um mundo caótico, desorganizado. Quando a gente passa esse limite, a gente perde noção do que é meu espaço e espaço do outro. Uma criança grita, uma criança chora, uma criança ultrapassa os limites, ultrapassa o limite desse universo organizado, sistemático de um adulto. Por que devemos falar sobre limites, então? Qual é o grande motivo, a razão de a gente conversar sobre limites? Primeiro, porque nos incomoda muito quando alguém ultrapassa certos limites. Se não fosse isso, né, a Sociedade de Pediatria não teria nos chamado para falar sobre limite. Incomoda. Né? Mas por que incomoda tanto quando passa do limite? Porque ser capaz de respeitar limites e fazer com que limites sejam respeitados é uma questão de segurança, controle, sobrevivência do sujeito, da espécie, da sociedade. Você imagina uma sociedade sem limites. Você imagina um sujeito e uma espécie sem limites. Isso já traz a gente lá para a antiguidade ou lá para a nossa evolução. Se nós não estabelecêssemos regras de convívio social, não teríamos chegado onde nós chegamos. Sentimentos como mágoa, medo, raiva e culpa tentam trazer o indivíduo para este limite. Sentimentos como mágoa, medo, raiva e culpa, mais uma vez, tentam trazer o indivíduo para esse limite. Muito provavelmente são sintomas que podem ser, por esse viés, interpretados como estou fora ou estou saindo de um limite. Ou estou invadindo, ou estou entrando em fusão com o objeto. Por que então devemos falar sobre limites? Porque devemos evitar anacronismo. Isso aqui é uma coisa importante também. Quando falamos sobre limites, devemos levar em consideração que estamos falando sobre limites hoje. O tempo presente. É difícil a gente julgar ou analisar o que eram limites na antiguidade. Anacronismo é quando você faz uma interpretação de alguma coisa lá do passado com base em valores ou critérios no momento presente. Né? Por exemplo, lá na Turquia, né? Essa viagem que eu fiz, essa é uma foto que eu tirei lá. Essas cerâmicas, você encontra uma escrita em cuneiforme. A escrita cuneiforme é a escrita mais antiga que se conhece. Foi inventado pelos sumérios por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Isso lá na Mesopotâmia. Né? Hoje é Síria, Iraque e Turquia. Tá? Isso aqui eu tirei no Museu da Turquia. Nessa cerâmica você encontra lições de casa. Ou seja, era uma escola onde as crianças usavam os equipamentos em cunha para escrever em cuneiforme. E assim, na foto não dá para ver, mas a gente consegue ver lá, ao vivo, de que as linhas, uma linha de cima, aí tem uma linha de baixo diferente, aí a terceira linha repete a primeira linha. Aí tem uma outra linha, essa linha repete a outra. Então, alguém escreve, um professor, e alguém copia embaixo. E nestes textos em cerâmica, 3.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, isso, 3.500 anos antes de Cristo, encontram cerâmicas onde estão escritos textos do tipo, né?
fui copiar o que meu professor escreveu. Eu errei. E ele me bateu muito. Né? O outro que estava escrito assim: fui escrever o que o professor pediu para eu escrever, mas eu tremia muito e apanhei muito. E aí ele escreve essa frase várias e várias vezes. Do mesmo jeito que antigamente o professor mandava colocar a mesma frase na lousa. Então, assim, os alunos naquela época apanhavam e aparentemente apanhavam muito. Aprender era uma tarefa árdua, né? Então, hoje, a gente não pode julgar com os critérios e valores de hoje o que acontecia antigamente. Então, quando a gente estuda limites, a gente deve lembrar, estamos estudando para o momento presente, hoje. Qualquer estudo com relação às coisas do passado, certo? Devem ser repensadas para não cometer o erro do anacronismo, ok? Por que devemos evitar, então, anacronismo? Porque um comportamento deve ser compreendido sempre dentro do contexto espacial e temporal onde ele se desenvolveu. Ter esse cuidado afasta percepções preconceituosas e tendenciosas sobre este e qualquer outro assunto. Aspectos morais e éticos devem ser levados em consideração, mas sempre de forma contextualizada. Então, lembra que temos que contextualizar. Qual recorte epistemológico nós vamos usar? Bom, esse aqui é o pattern. Epistemologia. Em sentido estrito, refere-se a um ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses, dos resultados das diversas ciências. Quer dizer, a gente tem que fazer uma escolha. Que recorte a gente vai utilizar desse volume de conhecimentos que temos em mãos para falar sobre limites, porque senão poderíamos falar utilizando vários recortes. Então, a nossa opção é utilizar um recorte de natureza transdisciplinar que une uma neurociência aplicada à psicanálise neocleiniana. Ok? Então, importante, daqui para frente, preste atenção, nós vamos falar com base em teoria neocleiniana e neurociência. E por várias vezes nós vamos juntar esses dois conhecimentos a fim de tentar desenvolver esse assunto sobre limites. A importância de um estudo transdisciplinar. De acordo com essa autora, Flávia Neves, em 2005, ela foi licenciada pela Escola Superior de Educação do Porto, em Portugal. Ela diz o seguinte: que o estudo transdisciplinar busca a compreensão dos fenômenos e a aquisição de conhecimentos de maneira holística, na sua totalidade e contextualizada. Não é nem multidisciplinar, nem interdisciplinar, é muito mais do que isso. No estudo transdisciplinar, o pensamento organizador vai além da divisão cartesiana que existe entre as matérias, entre as disciplinas. Okay? Ele amplia o conhecimento de cada uma das áreas e aumenta os limites epistemológicos, dando uma mais completa compreensão de um fenômeno. Isso é o que ela escreveu no texto dela. Por isso entendemos ser relevante estudar limites a partir de um ponto de vista transdisciplinar. Ou seja, quando você estuda pela transdisciplinaridade, você enxerga além de cada área. Você utiliza de mecanismos muito complexos. Ele é muito mais complexo que um estudo interdisciplinar do que um estudo multidisciplinar. No estudo interdisciplinar existe um diálogo entre as disciplinas. No estudo multidisciplinar são disciplinas funcionando separadamente a respeito de ou falando do mesmo assunto. No estudo transdisciplinar, você utiliza de um sistema complexo de pensamento, você precisa contextualizar, você vai desenvolver um modelo de pensamento, raciocínio e uma conclusão final a respeito desse assunto, que é muito maior do que se você olhar só pela ciência ou pela neurociência, no nosso caso, ou se você olhar só pela psicanálise neocleiniana. Você, quando faz estudo transdisciplinar, também você não põe em xeque o conhecimento e o construto teórico de cada uma dessas matérias. Elas continuam com suas construções teóricas, mas nós vamos a um conhecimento que vai além. E vocês vão entender nos próximos slides. Vamos começar pensando com base nas defesas de ego desenvolvidas por Anna Freud. Ok? Quanto mais
primitivas e infantis essas defesas forem, mais narcísicas, mais caóticas elas vão ser. As defesas mais infantis estão quase sempre voltadas às necessidades do sujeito, muitas vezes narcísicas. Quanto mais maduras essas defesas de ego forem, mais altruístico vai ser essa relação, mais altruística vai ser essa relação, mais amorosa vai ser essa relação, mais funcional vai ser essa relação, ok? Essas defesas mais primitivas são mais voltadas às necessidades, então, narcísicas, e menos voltadas à preservação de vínculos afetivos e a comportamentos altruísticos. Está sempre voltado para o sujeito. À medida que o indivíduo vai amadurecendo, há uma tendência, com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, de que essas defesas se tornem mais maduras. Vamos ver. Vamos imaginar esses círculos como sendo o círculo de uma árvore, de um crescimento de uma árvore. A árvore começa crescendo aqui, ela vai aumentando e vai deixando marcas. Nós temos alguns níveis, nós temos 1, 2, 3, 4 níveis de defesas, né, grupos maiores que nós podemos dividir, que são os grupos de defesas narcísicas, imaturas, neuróticas e maduras. Narcísicas, imaturas, neuróticas e maduras. Todo mundo alcança no seu desenvolvimento as defesas maduras? Não. Vocês vão ver que, na verdade, a grande minoria da população chega a esse nível. Qual é a relação? Vamos começar a fazer essa relação. À medida que as defesas vão ficando de narcísicas para imaturas, neuróticas, defesas mais maduras, ou seja, mais próprias para uma relação social, com mais habilidade de caráter social, com uma melhor visão de si mesmo, né? Com uma visão de autovalia, né? Uma visão com mais segurança, com mais confiança. Okay? À medida que isso vai evoluindo, isso significa que vai evoluindo também o córtex pré-frontal. O que eu estou dizendo é o seguinte: a princípio, né, na maneira de nós pensarmos, né, na forma de pensarmos, não é possível uma pessoa desenvolver defesas maduras se não tiver, pela neuroplasticidade, um desenvolvimento que seja suficiente para que isso aconteça. Então, há necessidade do desenvolvimento do córtex pré-frontal, da área pré-frontal, para que isso aconteça. A área pré-frontal está delimitada por esta linha, ok? Está à frente da área motora suplementar. Também não quero que ninguém grave ou guarde isso, certo? A gente aqui no grupo de estudo já está acostumado com isso, mas para quem está assistindo ainda não. Mas vamos começar a tomar um pouco contato com essa terminologia para entender o que a gente está conversando e ver como isso é útil no aprendizado do funcionamento humano e das relações pessoais e nas relações objetais. Defesas narcísicas são as mais primitivas, são as defesas do bebê pequenininho. Temos a negação, a distorção, a projeção narcísica, a clivagem, a excisão e a cisão. Okay? A negação envolve aquela situação do indivíduo, ele simplesmente crê que não foi ele, transmite essa informação como se assim fosse, porque dizer para ele mesmo que é ele resultaria em algum tipo de punição ou muita culpa, algo que ele não teria condições de suportar. A distorção vai pelo mesmo caminho. Algo aconteceu, eu fiz alguma coisa que pode ser reprovável, e eu, durante o meu discurso, ou para mim mesmo, eu modifico, né, esse fato real, eu conto uma história que eu acredito a fim de me livrar, né, da responsabilidade de assumir a autoria daquele fato, seja ele qual for. Aí existe a projeção narcísica, a clivagem. A clivagem é interessante também. Na clivagem, o indivíduo, nessa posição, ele projeta no objeto, ou seja, no outro, né, a totalidade de algo totalmente bom ou totalmente ruim. Quando ele faz a clivagem, quando a clivagem é de objeto, ele modifica aquilo que era totalmente bom, fica totalmente ruim. Né? A gente conhece pessoas que de repente idolatram alguém, admiram demais e de repente de uma hora para outra odeiam a mesma pessoa sem que haja nenhum motivo justo para que isso aconteça. E a cisão. A cisão
envolve uma ruptura do ego, onde o indivíduo desenvolve um comportamento com base no universo que ele cria para ele, onde ele vai transitar e morar, certo? Então, existem delírios e, muito comumente, nessa situação, pode haver alucinações. Muito comum no sujeito psicótico, não só no esquizofrênico, mas todo tipo de psicose. Podemos, pessoas normais, no sentido de saudáveis, sem esquizofrenia, podem usar, né, ocasionalmente, rupturas desse tipo, terem delírios e alucinações, depois voltarem ao normal, sem qualquer tratamento medicamentoso. Imaturas. Defesas como bloqueio, comportamento passivo-agressivo, hipocondria, somatização e regressão. Comportamento passivo-agressivo. Eu acho que é o mais importante dizer o que é o comportamento passivo-agressivo quando se fala de adolescente ou pré-adolescente. O adolescente e pré-adolescente usa muito esse recurso. É aquela situação onde ele fica no lugar e você briga com ele porque você quer que ele faça as coisas e ele simplesmente te ignora. Ou seja, ele finge que não é com ele, né? Continua jogando videogame, não olha para você. Isso te deixa mais irritado, mais incomodado. A hipocondria envolve um medo de adoecer. Não é mania de doença, mas é um medo de adoecer. Que a criança tem isso suplantado pela mãe. A mãe é o remédio de todas as coisas. Se a criança cai e se machuca, um beijo no joelho resolve o problema, né? A mãe sempre, quando você chora e está doente, você procura a mãe porque ela vai resolver os seus problemas. Então, não é muito comum, a não ser quando haja uma falha nesse sistema onde a mãe deveria proteger e não protege por ser uma mãe distante ou uma mãe rígida demais, né? Então, quando o sistema falha, você encontra crianças que têm medo de adoecer. Somatização. Podemos dividir a somatização em somatização propriamente dita, quando aparecem sintomas físicos, né, palpitação, diarreia, enfim, causado por questões de ordem emocional. Podemos chamar de somatização a conversão, quando temos sintomas sensoriais e motores, uma paralisia, um formigamento no corpo. E temos as doenças psicossomáticas também, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus, vitiligo, psoríase, esclerodermia, doença de Sjögren, doença de Raynaud. Olha o que eu estou dizendo, que é muito, muito provável que estas doenças sejam resultado, entre outras coisas, né, estou olhando por esse viés agora, seja resultado de alguém que não passou de uma defesa imatura, que não consegue lidar com questões do dia a dia, conflitos e hostilidades, de uma maneira diferente que não seja somatizando. Isso a gente vê na clínica, pacientes reativando doenças imunológicas, né, doenças autoimunes, toda vez que surge um problema que ela não consegue solucionar e resolver. E na maioria das vezes esse problema é uma ansiedade defusional, é o medo da separação. Defesas neuróticas, temos dissociação, deslocamento, intelectualização, racionalização, formação reativa e repressão. Não vou entrar em detalhes para não alongar muito a apresentação, ok? Defesas maduras. Nós temos o ascetismo, o altruísmo, o humor, nós temos a sublimação, a supressão e temos os mecanismos do perdão, como resiliência, resignação, tolerância, amor ao próximo e um sentimento de pertencimento. Isso é fundamental. É o nurturance, é um sentimento de que você pertence a alguma coisa, certo? Maior a você. Ok? Então, essas defesas maduras, seja ascetismo, que é a capacidade de renunciar a alguma coisa que lhe dá muito prazer, com objetivos maiores, coletivos, ok? Então, o ascetismo, o altruísmo. Altruísmo, não confundir altruísmo com capitulação altruística. Na capitulação altruística, o indivíduo, ele faz alguma coisa pelo outro, mas na verdade ele está buscando alguma coisa para ele. Por exemplo, reconhecimento. Ok? As áreas cerebrais que envolvem a atividade neural, né, na capitulação altruística são diferentes das áreas cerebrais que são estimuladas durante momentos onde o altruísmo
aparece. Então, altruísmo é isso aqui. Capitulação altruística utiliza defesas mais primitivas. Antecipação envolve uma capacidade de planejamento, né? Humor, uma capacidade de resignação e tolerância. Okay? Sublimação, uma capacidade de modificação, de transformação. Supressão é a capacidade de saber que algumas coisas não podem ser resolvidas agora. Deixa ali, resolva depois, continua com a tua vida. E os mecanismos de perdão, que são mecanismos muito mais complexos. Bom, então fica claro o seguinte, à medida que as defesas vão ficando mais maduras, isso significa que aquele córtex pré-frontal vai apresentando um desenvolvimento maior, ou melhor, vou corrigir. À medida que o córtex pré-frontal vai se desenvolvendo, as defesas vão ficando mais maduras. Nesse trabalho, que nós publicamos em 2017 na revista Neurociências e Psicologia, nós temos um N de 360 pessoas, 100 pessoas foram excluídas do estudo, ficaram 260 pessoas nesse estudo. O que interessa para nós são esses 1, 2, 3, 4. Essas 4 primeiras colunas nesse histograma. Aqui a gente pode observar o seguinte, nós temos 3 posições básicas, a posição viscocárica, a posição esquizoparanoide e depressiva. Classicamente a Melanie Klein falou das posições depressiva e esquizoparanoide. José Bleger, né, um psicanalista argentino, desenvolveu posteriormente um outro modelo que inclui a posição viscocárica, que para nós faz todo sentido. Se você olhar esses números, você vai perceber que existem muito mais pessoas que procuram um serviço, um atendimento médico, ou psicológico, ou psiquiátrico, okay, que ocupa essa posição viscocárica do que a posição esquizoparanoide, do que a depressiva, ou pessoas que estão no que nós chamamos de boa relação objetal. Pessoas em boa relação objetal são pessoas que utilizam defesas maduras do ego. Ok? Bom, mas o que são essas posições? O que é uma posição esquizoparanoide? O que é uma posição viscocárica, esquizoparanoide, uma posição depressiva e o que é alguém na boa relação objetal? Na verdade, cada uma dessas posições envolve um domínio de elementos. Ou seja, nós dizemos que alguém utiliza a posição viscocárica quando essa pessoa tem determinadas características de comportamento, medo, desejo. Como ela utiliza a relação com o ambiente. Se ela é capaz ou não de enxergar o outro como objeto total, como alguém que tem desejos, vontades, ou se não consegue. Okay? Nós vamos ver alguns detalhes. Também não quero que ninguém decore isso. Essa tabela ela foi desenvolvida e foi apresentada durante o curso de mestrado em Psicologia da Saúde lá na Universidade Metodista de São Paulo. O que eu quero que vocês prestem atenção são em 3 situações. Então nós temos aqui, olha, uma coluna de indivíduos na posição viscocárica, uma coluna com pessoas na posição esquizoparanoide e na posição depressiva. O que eu quero que preste atenção, o que é importante para a nossa conversa sobre limites, são esses 3 elementos: ideais de ego, sentimento básico e defesa básica. Ideais de ego. Ideais de ego, ele nos dá o direcionamento, o drive, ou seja, façamos o que quiser, nós vamos na direção do ideal de ego. Se você for avaliar o comportamento de alguém, muito provavelmente você vai encontrar qual é o ideal de ego dessa pessoa. Vamos tentar entender o ego como sendo uma ideia que eu faço de mim mesmo. Ok? O ideal de ego eu preciso melhorar o conceito de mim mesmo. Para eu melhorar esse conceito, o que eu preciso fazer? O viscocárico, ele procura ser amado, cuidado e protegido. Tudo que ele vai fazer vai ser no sentido de trazer alguém para perto, junto dele, para perto e para junto dele, para que ele para que ele se sinta amado, cuidado e protegido. Nada é mais importante do que isso. Se isso não acontece, como é que ele se sente? Se ele sentisse raiva, ele afastaria o outro dele. Então ele sente mágoa. A mágoa é uma raiva disfarçada, uma raiva que fica dentro dele. Uma raiva que ele não consegue pôr para fora, mas quando ele manifesta esta mágoa,
Ele está dando um recado a outro, ele está dizendo para o outro o seguinte, algo do tipo, ó, veja o que você fez comigo. E aí ele tenta mobilizar a culpa do outro para que o outro volte, se aproxime e cuide dele. Defesa básica, identificação adesiva. Este sujeito na posição psicocárica é o tipo de sujeito que busca trazer as pessoas para perto dele, com o objetivo de criar uma espécie de adesão ao outro. É uma relação quase que simbiótica. É uma relação quase que vampírica. Ok? Quando ele consegue, não tem mágoa. Quando o outro não se dá o direito ou o dever de fazer isso, de se manter fundido a ele, né, ele se sente magoado. Nesse momento que ele se sente magoado, ocorre uma defusão. Essa defusão, essa separação, dá uma sensação de perda de limite para o sujeito. E essa sensação de perda de limite é, ao nosso ver, a natureza psicológica das doenças autoimunes. Por isso que as doenças autoimunes são muito mais comuns em pessoas com este perfil de personalidade. Esquizoparanoide. Esquizoparanoide é um cara que quer ser reconhecido como bondoso, justo e competente. Um cara forte. Um cara que consegue resolver as coisas. Então ele busca, ele não é um como psicocárico, quer ser amado, cuidado, ele não está ligando muito para isso. Ele liga mesmo é para ser reconhecido, veja, ele não liga para ser, ele liga para ser reconhecido pelas pessoas, como uma pessoa forte, justo, competente, ok? Alguém bondoso. Se alguém reconhecer o grupo, reconhecer dessa forma, está tudo bem. Mas se ele não for reconhecido, para ele a culpa não é dele, a culpa é do outro. Porque ele é um sujeito que lida muito mal com a culpa, porque o superego dele ainda é externo a ele. Enquanto o psicocárico não tem um superego, o superego não foi introjetado, ele lida com a realidade. Por isso o psicocárico normalmente são pessoas assim que se vestem muito bem, mulheres muito atraentes, que fazem uma boa leitura das relações pessoais, de como as pessoas querem que ele ou ela se comporte, porque disso depende a fusão e a sobrevivência. O esquizoparanoide não, o esquizoparanoide é um cara que se veste estranho, é um cara que não liga muito para o outro, para essa fusão, é que ele quer o reconhecimento do outro, dele, o reconhecimento de que ele é uma pessoa bondosa, justa, competente e forte. Mas se isso não acontece, o que ele faz? Ele tenta jogar este outro para longe dele. Então a raiva é o sentimento básico. O outro é o culpado. Ele usa um mecanismo de defesa chamado identificação projetiva. O que ele faz com a identificação projetiva? Ele não consegue lidar com essa incapacidade, essa incompetência, e ele joga para o outro e diz que é do outro. Então, o outro é incompetente. A gente vê esse mecanismo de forma muito habitual dentro do consultório. Né? O terapeuta se transforma numa espécie de mãe ou pai que pode conter isso tudo. O cliente projeta para dentro do terapeuta o sentimento, por exemplo, de incompetência ou incapacidade. E aí você se sente, por exemplo, incompetente ou incapaz. E se você fizer uma análise desse sentimento, você percebe que ele não é seu. Essa relação contra-transferencial é resultado de uma identificação projetiva do sujeito para com você. É dele. Então você vai ter que trabalhar esse sentimento de incompetência com ele. Isso é só um adendo também. O sujeito na posição depressiva, este sim, ele deseja ser uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que cuida, uma pessoa cuidadosa, que cuida das pessoas. Ele deseja ser assim. Ele não busca o reconhecimento, ele quer. Porque se ele não for assim, ele vai se penitenciar, se culpar. É diferente da boa relação objetal, porque o indivíduo também busca essas coisas, mas ele entende o que é dele e o que não é. Olha o limite. Ele entende o que é dele e o que não é dele. Ele entende que o outro é um objeto total, com necessidades, com desejos, com vontades, e que eu também não estou aqui para ficar resolvendo as necessidades de todo mundo e os desejos, mas, lógico, eu posso ocasionalmente prestar atenção, entender o que o outro precisa, né, e até ajudar. Porque isso me faz bem, não é porque eu sou um cara melhor por causa disso, né? Esquizoparanoide, mas porque isso me faz bem, e eu sei que vai fazer bem para o outro. O fato de eu saber que vai fazer bem para o outro, me faz bem. Este cara aqui ainda não está nesse momento, porque se ele não consegue fazer isso, ele se sente culpado. Então é um sujeito bastante manipulável pelas pessoas, principalmente por psicocáricos, que querem ser cuidados e protegidos. Eu brinco e falo que um casamento entre psicocárico
e depressivo funciona muito bem. E viscocárico com esquizoparanoide também. Porque o esquizoparanoide tem dificuldade de lidar com culpa. Mas de vez em quando o esquizoparanoide explode em cima do viscocárico. E o viscocárico fala, olha como você me magoa. Já o sujeito da posição depressiva, não. O sujeito da posição depressiva vai se sentir muito culpado se ele não cuidar desse viscocárico. Defesa maníaca. Essa defesa maníaca engloba 3 elementos básicos, né? Quando o sujeito chega a um nível de culpa tão grande a ponto de colocar em risco a própria vida por ideações, por planificações, por intenções suicidas, para defender-se, ou seja, para continuar sobrevivendo, este cérebro encontra recursos, córtex pré-frontal. Ele busca recursos para tentar diminuir esse risco. Então, o que ele faz? Ele faz com que esse indivíduo desenvolva algumas ideações do tipo: o outro cara, ou seja, aquele cara com quem eu não fiz, com quem eu pisei na bola, né, com quem eu fragmentei o self, ou seja, eu comprometi a relação com um comportamento ruim meu, porque eu fui desleal, infiel, seja qual for a razão. Então, o que eu faço? Eu não consigo lidar com essa culpa, eu posso tirar minha vida por conta disso, então eu penso, não, esse cara não é tão bom assim, essa pessoa também não merece isso, eu desvalorizo o outro. A outra questão é a negação, eu começo a negar para mim mesmo que eu fiz isso, ou que é tão importante isto que eu fiz. É um mecanismo é um recurso que se usa a defesa maníaca. E o terceiro é a projeção. Eu não só digo que eu não só desvalorizo dele que não merece, eu não só nego a minha responsabilidade no processo, como também eu digo, se eu fiz isso, a culpa é dele. Ou seja, é quase como se eu voltasse para a posição esquizoparanoide para me defender. Quando eu digo voltasse, é porque no desenvolvimento infantil e do adolescente, a gente vai evoluindo por essas fases. A gente começa viscocárico, passa a posição esquizoparanoide, depois a posição depressiva. Na idade adulta, a gente vai desenvolver mecanismos onde vão prevalecer uma dessas 3 posições. Só que, mesmo estando numa dessas 3 posições, se eu consigo enxergar o outro como objeto total, se eu consigo desenvolver ascetismo, altruísmo, antecipação, humor, sublimação, e os mecanismos de perdão, eu posso ser um viscocárico na boa relação objetal, eu posso ser esquizoparanoide na boa relação objetal, eu posso ser alguém na posição depressiva na boa relação objetal. Então, vamos retomar isso de novo. No desenvolvimento neocleiniano, existem 3 posições, viscocárica, esquizo e depressiva. Importante é saber que cada posição percebe o mundo, reage ao mundo, se relaciona consigo mesmo e se relaciona com o outro de maneiras diferentes, o que faz a gente dividir didaticamente nessas posições. Entendemos que estas posições, quando o sujeito não desenvolve defesas muito maduras, pode trazer uma sensação de perda de limite quando eu quero me fundir ao outro, não tenho limite, quando eu projeto no outro ultrapassando os meus limites, ou quando eu ultrapasso o meu direito de continuar vivo, de viver uma vida boa e agradável, me culpando, como acontece na posição depressiva. Papel do córtex pré-frontal nesse processo de desenvolvimento. Então, até aqui, vimos limites, o que é limite, certo? O porquê isso incomoda tanto, porque isso desorganiza o nosso mundo, crenças e valores, ultrapassa, né, quando alguém ultrapassa esses limites. Nós vimos a posição viscocárica, esquizo e depressiva, neocleiniana, e vamos começar a relacionar agora com neurociência. O córtex e o subcórtex pré-frontal envolve um conjunto de áreas e circuitos que ficam à frente da área motora suplementar, cujo papel principal envolve o desenvolvimento e o controle de ideias. É a vida de relação propriamente dita. Okay? Controle de seus pensamentos, controle dos seus sentimentos e emoções ligados ao sujeito, as qualidades que é dada a esse sentimento e emoção, né, a partir do córtex cerebral, a importância social, familiar e profissional, ou seja, o desenvolvimento da autoestima, né, o desenvolvimento da autoconfiança, ou seja, o sentimento de autovalia. Você precisa de um córtex pré-frontal que vai fazer toda essa análise, essa avaliação.
Desenvolvimento de suas habilidades sociais, suas habilidades técnicas, suas habilidades tecnológicas. Lógico, dependem de outras áreas também. Mas o córtex pré-frontal é o executor, é o sujeito que orquestra isso. Habilidades de planejamento e organização, desenvolvimento da consciência como algo observável, né? Algo que você possa observar do indivíduo, né? Conhecimento, consciência, ou seja, virtude ética. Desenvolvimento de recursos e ferramentas psicoativas de controle sobre impulsos mais instintuais e sobrevivência e reprodução sexuais. Então, o córtex pré-frontal faz essa administração desses influxos que chegam de áreas mais profundas, né, relacionados ao sistema emocional, como o sistema límbico. Ele que faz a ponderação e administração desse sistema. Identificamos 3 áreas funcionais mais importantes. A área órbito-frontal, né? Você pega aqui órbito-frontal, área órbito-frontal, área dorso-lateral, área ventro e dorso medial, ok? Essas áreas, elas têm funções mais ou menos distintas. Por exemplo, nós temos a oportunidade, tanto no GPEC como em consultório, de fazer trabalhos e desenvolver pesquisa com estimulação magnética transcraniana. Quando a gente pensa em estimulação magnética transcraniana, a gente tem que entender como estas áreas funcionam. Por exemplo, quando o indivíduo se encontra apático, triste, ou seja, deprimido, quando ele se isola do ponto de vista social, tem dificuldade para dormir, tem alterações no apetite, nós conseguimos observar em ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons, ok? Uma menor atividade na região dorso-lateral, no córtex pré-frontal, dorso-lateral, esquerdo. Então, o lado esquerdo, né, tem uma atividade diminuída. Com equipamento de estimulação magnética transcraniana, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, a gente consegue alocar essa bobina e modificar o ritmo de disparo dos neurônios dessa área. E essa modificação pode ser ensinada ao cérebro através do que a gente chama de LTP, Long Term Potentiation, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender, né, a frequência de influxo de impulsos de campo magnético naquela região. Isso significa que em 6 a 10 dias, esse indivíduo começa a ter uma mudança do ponto de vista fenomenológico, de comportamento, se tornando uma pessoa mais alegre, mais tranquila, mais feliz, mais sociável. E se você mantém esse tratamento durante 30 a 40 dias, isso se instala. Pode ser que ele nem precise mais fazer nenhum tratamento. Eu estou falando em pacientes resistentes à medicação. Ok? Os não resistentes, melhor ainda. O que eu estou dizendo é o seguinte, porque o exemplo... Eu estou dizendo que a atividade elétrica destas áreas vão significar algo do ponto de vista fenomenológico, comportamental, emocional e até cognitivo. Se eu modifico a função elétrica ou de disparo dessas áreas, eu modifico esse padrão de comportamento que possa ser observado pelo terapeuta ou pelo médico. Ok. Então já estamos construindo a ideia de que função neural gera comportamento, emoções, sentimentos. Área ou córtex órbito-frontal. Essa área aqui, achurada em vermelho, ok? É uma área que avalia o risco de uma ação, né? A gente pode dizer que tem uma função de ego e do superego. Administra o medo, inputs provenientes do sistema límbico e gerencia a relação emoção-corpo. Podemos falar aqui de uma relação entre ego e id. Isso lembra a teoria do Damasio, né? Que essa área aqui, órbito frontal, é a área que recebe os influxos de ordem emocional e que transforma isso em sintomas. Quando um paciente ansioso tem sintomas físicos, obrigatoriamente tem que passar por essa área. Alguma coisa acontece que essa área não consegue administrar esses influxos que vêm do sistema límbico. E por isso o indivíduo tem palpitação, falta de ar, diarreia,
A minha pergunta é, será que doenças autoimunes também não passam por aí? E se eu puder mudar os influxos dessa área com estimulação magnética transcraniana, será que eu consigo reduzir manifestações autoimunes? Né? Ok. Desenvolve essa área órbito-frontal, né? Desenvolve recursos e ferramentas psicoativas de controle sobre impulsos mais instintuais de sobrevivência e reprodução sexuais. Vamos dizer assim, o sistema límbico manda influxos, né, que tem como função a busca do indivíduo pela sexualidade, certo? Até para a reprodução da espécie. E esta área é responsável por administrar e dizer, aqui você não pode. Esse não é o contexto para que isso aconteça. Ou seja, esta área que consegue administrar essa função. Órbito frontal toma decisões mais relacionadas à sobrevivência e aos mecanismos de recompensa e punição. É uma área muito próxima à área septal, ao núcleo septal. É uma área que tem uma relação direta com esta outra área e consegue administrar esse sistema de recompensa e punição. Fala nisso, o córtex pré-frontal tem uma função bastante importante no sistema opioide. Quando, do ponto de vista dopaminérgico, ele vai dizer o que vale e o que não vale a pena a partir do sistema de recompensa opioide. Podemos dizer que também, né, já que toma decisões direcionadas à sobrevivência e mecanismos de recompensa e punição, que envolve o que na psicanálise chamamos de relação entre ego-id e superego. Córtex ventromedial. Córtex ventromedial, representado por essa área em amarelo, são ou envolvem as regiões acima da região órbito frontal, na face medial desse encéfalo. Estão menos envolvidos com a adequação social e mais envolvidas com o controle da modulação dos impulsos emocionais, até mais do que a área órbito frontal. Pesquisas em neurociência demonstram rápido desenvolvimento desta área em adolescentes pela baixa do cortisol. Então, o adolescente, à medida que ele vai amadurecendo, existe naturalmente uma redução do cortisol circulante, e a redução desse cortisol circulante aumenta o amadurecimento dessa área. Isso faz com que o córtex ventromedial, porção superior, seja mais capaz de modular as emoções, fruto dos inputs provenientes da amígdala. Esta é uma das aquisições que define a passagem do indivíduo da adolescência para a idade adulta. Então vamos lá. Esta área aqui, okay? À medida que essa criança se transforma em adolescente, vai chegando na idade adulta, passa por transformações, por neuroplasticidade, que faz com que ela tenha comportamentos que hoje a gente identifica mais com comportamentos adultos do que comportamentos adolescentes. Envolve esta passagem de fase. Pega uma água para mim, por favor. Lesões ou um desenvolvimento insuficiente via neuroplasticidade do giro órbito frontal, ou seja, uma lesão, ou um desenvolvimento insuficiente, uma falta de maturidade desse sistema, okay? E também lateral na porção lateral do hemisfério cerebral esquerdo, né, pode gerar dificuldade em se avaliar possibilidades futuras, consequência a uma ação e decisão. Então, vou ler de novo. Lesões ou um desenvolvimento insuficiente via neuroplasticidade do giro órbito frontal, parte medial e lateral do hemisfério cerebral esquerdo pode gerar dificuldade em se avaliar possibilidades futuras, seja consequências a uma ação e decisão, e tomada de decisão, sobretudo quando o resultado não é assim tão certo, né? A isso tudo aqui a gente chama de insegurança e baixa autoconfiança, né? Obrigado. Okay? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: essa área órbito frontal, quando ela desenvolve de forma incompleta ou insuficiente, ou seja, ela continua imatura, do ponto de vista de neuroplasticidade, e a gente vai ver, ou a gente vai entender, que para isso nós precisamos de genética, nós precisamos de exposição ambiental. Então precisamos também de fatores epigenéticos, para que isso se desenvolva de uma maneira mais adequada.
E quando fala em fatores epigenéticos, a gente fala da maneira com que a gente cuida dessa criança e desse adolescente também. Okay? Isso pode produzir crianças e adolescentes que, quando adultos, sofrem de insegurança e baixa autoconfiança. O giro órbito frontal, parte medial e lateral do hemisfério cerebral direito, está relacionado ao desenvolvimento da empatia e do self. Ou seja, do self, a ideia que eu faço de mim mesmo dentro de uma relação. Ou seja, qual a importância que eu tenho dentro de uma relação. Né? Uma relação objetal, uma relação entre pessoas. Lesões ou desenvolvimento insuficiente via neuroplasticidade desta área, né? Induzida tanto pela genética, por fatores epigenéticos, a partir da exposição do sujeito a uma família, uma religião, uma cultura, etc. Okay? Reduz a capacidade do sujeito de ser empático e altruísta. Olha, então já vimos que um desenvolvimento insuficiente do córtex órbito frontal do outro lado, né, produz adolescentes e adultos inseguros e pouco confiantes em si mesmos. Se o prejuízo, se a insuficiência for mais deste lado, do lado direito, na região órbito frontal, isso reduz a capacidade do indivíduo ser empático e altruístico. Então, o que podemos observar em casos de lesão ou desenvolvimento insuficiente da região órbito frontal basal? Desinibição social, labilidade emocional, falha de julgamento, alegria inapropriada e euforia imotivada exagerada. Pode aparecer um comportamento sexual exagerado por perda da inibição dos impulsos provenientes do sistema límbico. O que parece isso? Transtorno de humor bipolar. Então, se o indivíduo ele tem um desenvolvimento insuficiente desta área, ou se ele tem uma lesão nessa área, a gente observa sinais e sintomas que lembram muito do transtorno humor ou transtorno afetivo bipolar. Okay? Pode haver ainda distúrbio de atenção e impulsividade. Isso parece com o quê? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer, então, a gente dá nome a doenças, de repente, a situações ou sintomas que são resultado da relação do indivíduo com o ambiente e da maneira com que nós estamos criando os nossos filhos. Há ainda um prejuízo no sistema motivacional, na personalidade, desinibição, julgamento pobre e pouco responsável. Por exemplo, transtorno de conduta. Então, aqui são 3 exemplos de como prejuízo na formação e formatação de circuitos neurais induzidos por elementos genéticos e epigenéticos, resultado da relação do sujeito com o ambiente, com aquilo que ele respira, com o que ele come, enfim, né? Com a relação que ele tem com seu pai, com a sua mãe, com o seu professor, né? A relação que ele tem com o aprendizado que chega a partir da mídia, Facebook, internet, né? Isso faz ou pode produzir cérebros bastante imaturos e sintomas que nós reconhecemos como transtorno afetivo bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e até transtornos de conduta. O que podemos observar então nos casos de lesão na região dorso-lateral? Prejuízo no controle, regulação e integração das atividades cognitivas, distração, desmotivação, respostas tardias, prejuízo na memória de trabalho e na flexibilidade mental. Pode haver problemas na programação motora, redução de fluência verbal, dificuldade para raciocinar e gerenciar as demais funções. Ou seja, você pode ter um prejuízo em função executiva e aprendizado. De repente temos crianças e adolescentes com prejuízo de aprendizado e adultos, simplesmente porque não desenvolveram essa área. Mas como se a gente desenvolve essa área, por exemplo, se a gente não tem o hábito da leitura, da reflexão? A região dorso-lateral também parece ser a área mais implicada no reconhecimento de algo e no reconhecimento de alguém, né? Das áreas do córtex pré-frontal. Bem, depois disso tudo, o que a gente pode concluir? É importante respeitar limites. Então, veja, eu apresentei um modelo neocleiniano falando de defesas, falando, né, do desejo do sujeito, que são os desejos do ego, né, o desejo do viscocárico, né, que é o desejo de ser amado, cuidado e protegido, o desejo do esquizoparanoide, que é ser reconhecido como justo, bondoso e competente,
né? O desejo da posição depressiva, né, que é ser bondoso, é ser cuidadoso, é ser amoroso. O que acontece quando isso não acontece com o sujeito? Quando ele olha para ele, do ponto de vista egóico, ele não se reconhece dessa forma, ele gera o viscocárico, mágoa, esquizoparanoide, raiva, o depressivo, culpa. E as defesas, os recursos que eles utilizam, né? Utilizam uma defesa fusional, uma identificação fusional. Ele tenta buscar uma fusão, ele perde os limites. Outro, a raiva, ele passa os limites. Outro, a culpa, utiliza a defesa maníaca e também ultrapassa os limites. Vimos que o cérebro, o córtex pré-frontal, à medida que ele vai amadurecendo, viu quantas qualidades ele desenvolve na vida de relação. Relação dele com ele mesmo, relação dele com o sujeito, né, com o outro, e a relação dele com o self, ou seja, com a ideia que ele faz dele na relação objetal. Então a gente viu como o cérebro é importante, né, tem uma função executiva com o objetivo de melhorar esse nível de relação entre ele. E que esse cérebro, né, aquelas áreas apontadas, se não se desenvolver adequadamente, vão resultar em crianças, adolescentes e adultos que se assemelham a pacientes deprimidos, com transtorno de humor bipolar, déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta, que são crianças, adolescentes e adultos que não respeitam limites. Eles entram, saem desse universo organizado, com critérios e valores de ordem social, moral, religiosos, éticos, etc., e ultrapassa esse limite para aquele outro domínio caótico, psicótico, bagunçado e confuso. Ok. É importante respeitar limites. Respeitar limites dá à criança e ao adolescente condições de desenvolver recursos psicológicos ou defesas de ego mais maduras, ascetismo, altruísmo, antecipação, humor, sublimação, supressão e os mecanismos de perdão. A partir do desenvolvimento de quê? De um cérebro mais saudável, sobretudo a área pré-frontal. A área com maior responsabilidade no mundo das relações, como a gente já disse, das relações egóica, de self, e das relações objetais. Né? Para quem não está acostumado com os termos, relação egóica, da ideia que ele faz sobre ele mesmo. Relações com self, a ideia que ele faz dele dentro de uma outra relação. Qual que é a minha importância para a minha mãe, para o meu pai, para o meu namorado, para a minha esposa? Como eu me vejo? Eu sou alguém suficiente dentro dessa relação? Self. Ou então nas relações objetais, né? A minha relação, a minha habilidade social com as pessoas. É importante estabelecer limites? E se for, como a gente estabelece limites? Não há uma regra, já começa por aí. Não tem uma regra. Lembra do anacronismo? Eu não posso levar experiências do passado e trazer para o momento atual. Eu posso utilizá-las mais ou menos, mas ela não pode ser uma linha bem definida e delimitada, né? Porque o tempo passa, né? A ética, ela não muda. Os valores pessoais são muito estáveis. A verdade talvez até seja absoluta. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas continua concordando de que não matar está certo. Não roubar também está certo. Então, algumas coisas estão muito bem sedimentadas, mas parte das crenças que estão acima ou abaixo, dependendo do ponto de vista, desses valores mais absolutos, eles vão mudando, né? Dependendo do lugar onde você mora, dependendo da cultura, dependendo da época. O que era normal na Idade Média não é normal agora. E o que é normal agora não era normal na Idade Média e também não vai ser normal daqui a 200 anos. 300 anos. Então precisamos primeiro tomar esse cuidado. Por isso não tem uma regra. Porque os limites dependem da cultura, da religião. Os limites de um cristão são diferentes dos limites de um budista, dos limites do shintoísta, dos limites do islâmico. Talvez o islâmico seja mais perto dos limites do cristão, porque tem a mesma origem. Mas existem diferenças. Os limites de alguém que mora no Nordeste são diferentes dos limites pela cultura de alguém que mora no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, ou na Argentina, ou na Alemanha, ou na Dinamarca. São diferentes. Então não existe regra. Podemos, então, refletir um pouco mais sobre isso e contemplar. Fazer um estudo
que o Boaventura, que é o filósofo português, Boaventura Silva Santos, trazia. A gente tomar cuidado para não ficar se especializando demais e começar a cuidar um pouco mais de usar de trabalhos, né, artigos ou reflexões mais contemplativas. Não há uma regra. Diante do exposto, podemos refletir e contemplar que devemos definir limites com o exemplo. Esse é o primeiro passo. Não adianta você dizer a uma criança ou adolescente o que fazer se você faz totalmente ao contrário. Não adianta você tentar demarcar limites dentro de um sistema de regras ou cultura se você corrompe esse limite. Né? Se você fura o farol, se você desrespeita o próximo, se você grita com o próximo. Então, o exemplo, ele talvez seja o mais importante. Proatividade. Se você é pai, é professor, você deve ser mais proativo, mais prático e também assertivo. Para demarcar limites, seja com um adolescente, um aluno, seja marcar limites com o teu cônjuge, teu namorado, tua namorada, seu irmão, seu amigo, é importante que você seja assertivo e diga, olha, este é o limite. Não estou desrespeitando ninguém. Daqui para cá é meu espaço, daqui para lá é o seu. De vez em quando eu convido você para entrar, de vez em quando. Normal, não precisa ter medo, nem vergonha de fazer isso. Tolerância, respeito, humanidade, altruísmo, firmeza e que, sem dúvida nenhuma, para estabelecer limites, você tem que amar muito. É a única forma que você tem de alguém olhar para você. Lembra que nas defesas maduras do ego existe aquela sensação de pertencimento, nurturance. Essa sensação de pertencimento alguém só consegue sentir se ele for amado. Se não for amado, ele não vai conseguir. Se ele não teve uma mãe que o amou, ele não vai conseguir. Então, alguém deve amá-lo para ele desenvolver esse sentimento de pertencimento. Não trate criança como se trata um rei. Senão, em breve, você vai ter em casa um tirano, egoísta e um sujeito medíocre. Então, às vezes, chegam pais no consultório preocupados porque seu filho, com 22, 23 anos, ele é tirano, ou com 16 anos, ele é tirano, não quer saber nada da vida. A pergunta é como você criou ele. Lembra da genética, da epigenética? Ele foi exposto a que tipo de cuidado? Você foi assertivo, foi proativo, ou você ficou colocando ele... Eu costumo usar um jargão, uma história, não sei como chamar isso, dizendo que assim, o pai e a mãe, eles têm que ser o eixo dessa relação familiar. E os filhos têm que orbitar em volta. Hoje a gente vê muito o inverso. Né? A gente vê muito, é diferente o que acontece. O pai e a mãe orbitam em volta dos filhos. E quando você orbita em volta dos filhos, dá uma importância aos filhos maior do que a importância que eles têm, eles se tornam narcísicos, tiranos, estúpidos e medíocres. Então precisamos cuidar de como cuidamos dos nossos filhos. Trate criança como criança. Definir limites é mais que responder às necessidades ultrapassadas. Lembra, cuidado com o anacronismo. Ou tradicionais de uma sociedade, dos pais, da escola, da religião. É muito mais do que isso. Respeitar limites é causa e resultado do desenvolvimento de um cérebro, de um sujeito, de pais e de uma sociedade saudável, com maior capacidade de renúncia, tolerância a frustrações, altruísmo, planejamento, humor, sublimação, supressão, resignação, amor e perdão. Entretanto, viver sempre dentro de limites rígidos e sem sentido significa cercear, significa restringir a criatividade e o desenvolvimento do sujeito, da espécie e da sociedade. Eu estou dizendo que se todo mundo andasse sempre dentro do limite, do mesmo domínio, muito pouca coisa ia mudar. Portanto, para finalizar, a questão não é apenas sobre como ficar dentro de um domínio conhecido, dentro de um limite, mas sim é sobre como explorar o que está além desse domínio, para esse domínio desconhecido, mas de forma amorosa, altruística
e com algum nível de organização, sem destruir valores fundamentais que sustentam o ecossistema e a humanidade. Então veja, o problema não é ficar aqui, é saber ser capaz de pelo menos olhar, né, enfiar a cabeça e olhar para o outro domínio, sem perder o controle das coisas, né, sem entrar num universo completamente caótico. Ok? Tudo bem. Essa aula, né, é a aula sobre limites. O objetivo foi fazer essa relação entre neurociência e psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Visite nosso Instagram, ok? Se inscreva no nosso YouTube e visite o nosso site. Lá você vai encontrar eventos, gpec.com.br. Vocês vão ver aí embaixo. Obrigado.